Bom dia, meu nome é Caroline, trabalho na empresa Evolutize há quase 2 anos, atendo a parte do faturamento, que é a gestão comercial, e a parte dos suprimentos também, que é a parte das entradas de notas. Ô Murilo, você está no mudo? Desculpe. Bom dia a todos. Meu nome é Murilo Mazepa, trabalho com a Deusoft já fazem 12 anos, aproximadamente. Meus módulos, né, de expertise e minha atuação, né, na verdade, é o módulo financeiro, né, o comercial, implantação de suprimentos e né, outros módulos, enfim, que a gente acaba, né, dando suporte, né, dentro do Deusoft, né, por conhecer também, né, já faz tempo já a ferramenta, certo? Então, quais os procedimentos que o sistema executa na parte de comissão? O fluxo básico da comissão seria esse. Você vai fazer a apuração. Vai ser sobre faturamento? Sim. Se for sobre faturamento, você vai faturar, vai fazer sua nota, vai gerar a sua comissão. Se não é sobre faturamento, vai ser sobre o financeiro, aí você vai faturar sua nota, vai gerar contas a receber. Se você pagar, você gera a comissão. Se não pagar, não gera a sua comissão. Ela não calcula. Temos tipos de controle. Tem por metas, por intervalo de desconto ou acréscimo, por grupo ou por produtos e comissionados. A parte de meta, a parte do simples seria assim: o sistema ele vai calcular uma faixa de valor inicial e final, ou seja, o valor mínimo seria 5.000 e o máximo 10.000, com um percentual X de comissão. O sistema ele só vai calcular se tiver dentro dessa informação. Na parte do por valor total final, o sistema ele pega o valor máximo da faixa e, se atingir, o valor vai ser calculado da comissão. Pela parte do por faixa de valores inicial e final, vai inserir várias faixas de valores. Por exemplo, a faixa 1 vai ser no valor de R$ 1.000 até R$ 5.000. Essa faixa ali você pagaria 2% de comissão para o seu representante. Na segunda faixa vai de 5.001 até 10.000. Nessa faixa você pagaria 3% de percentual de comissão para o seu representante. E por aí vai, dependendo de quantas faixas você queira cadastrar no sistema. E para cada base que o representante for batendo, é gerado o cálculo da comissão. E na parte do acumulativa, vai estabelecer um valor anual para cada mês e é possível estabelecer um parâmetro para atingir por conta da curva sazonal. Se o representante bater a meta, é pago a comissão. Se caso ele passar a meta, esse valor que passou vai ser abatido à próxima meta do próximo mês. Se caso ele não bater a meta, o valor que falta vai ser repassado para o próximo mês e vai estar aumentando a meta do próximo mês dele. Por intervalo de desconto e acréscimo, se caso o teu representante aplicar um desconto a maior no seu pedido, a comissão dele seria menor, vai ser X. Se caso ele botar acréscimo, ele vai estar recebendo uma comissão maior. Daí depende dos parâmetros que você decidir botar no sistema. Por grupos ou por produto, seria determinado produto X, se caso o representante vender, não tem comissão. Ou ao contrário, a determinado produto que a comissão do representante está X, mas para esse produto, se caso ele vender, vai ser Y. E na parte de comissionados, seria como se o Murilo fosse o representante, o chefe, e eu fosse comissionada dele. Ele venderia, ele estaria recebendo a comissão, e eu, por ser comissionada dele, também estaria recebendo
um percentual dessa comissão dele. Quais seriam os benefícios da comissão no nosso sistema? Teria a flexibilidade do fechamento da comissão, que nesse caso, se caso você fazer o seu pedido de venda, pelo faturamento, gerar sua comissão ali e por algum motivo você colocou o representante errado na nota. Na parte ali do fechamento, antes de você fazer a apuração, você pode estar alterando o representante, a base de cálculo e a alíquota da comissão. Extração de dados para analisar antes da apuração. Antes de fazer o fechamento total ali da comissão, você pode estar gerando um relatório ou até mesmo no sistema, você pode estar conferindo os dados para analisar e assim fazer a apuração, que nem no caso ali da flexibilidade que eu tinha comentado. Eu vendi, o representante vendeu, mas eu botei no pedido o representante errado. Então, ali você faz a extração de dados, vê se realmente botou o representante errado e faz essa mudança. E os relatórios para análise dos representantes, vocês conseguem estar tirando relatórios e enviando para cada representante de vocês estar fazendo análise para ver se está tudo certo, se a comissão veio para ele, se não veio, daí assim no sistema vocês vão estar conseguindo verificar o que houve, se foi para o representante ou não. Show de bola. Bom, depois de todo, né, a breve introdução ali da Carol sobre os movimentos, né, que o sistema executa, eu vou mostrar na prática aqui, tá, gente? Tipo, as telas, né, enfim, a funcionalidade, né, do sistema, né, sobre a comissão. Perfeito? Vamos lá. Belezinha. Tá vendo minha tela aí, Carol? Tá dando tudo certo aí? Só para saber. Sim, aqui tá tudo Beleza. certo. Show de bola. Só para saber, né? Então, vamos lá, gente. Igual ali a Carol comentou, né? Eu tenho dentro do sistema, né? Dentro da gestão comercial, o submódulo que é o controle da comissão, certo? Então, quando inicia-se, né, os trabalhos, enfim, os levantamentos que a gente faz, né, enfim, no cliente, né, toda a necessidade, é questionado, né, como é que é realizado, né, o processo, né, como é que é apurado, como é que é tratada a comissão. Como a Carol, né, deu aquele breve relato ali naquele fluxo ali, né, da comissão, bem só para, né, dar aquela concepção, nós parametrizamos dentro do sistema, né, como é que vai ser o cálculo, né, como é que eu vou tratar, se ela é pelo financeiro, né, ou se ela vai ser pelo faturamento, né, ou, né, fazer uma mescla, né, fazer um blend ali, né, eu posso fazer entre financeiro e faturamento, ou seja, eu consigo fazer, né, essa atribuição, né, por exemplo, de percentuais, né, sobre esses processos, tá? Então, eu consigo colocar, exemplo, 50% sobre faturamento e 50% sobre financeiro. Então, eu consigo, né, dentro da parametrização, né, fazer essa funcionalidade, certo? Outros parâmetros, né, igual também a Carol comentou ali, eu consigo, dentro, né, da parametrização ali da comissão, fazer, né, de acordo com grupos de produtos, certo? Por exemplo, tais grupos eu vou tratar com tais representantes e tais percentuais, né? Produtos, né, específicos, né, naquela tratativa de falar assim, esse produto aqui, como ele é mais difícil, né, enfim, de vender, eu consigo também atribuir, né, uma alíquota diferente, um percentual diferente ali, né, para aquela comissão. E aqui dentro, né, só para dar o breve relato aqui da tela, eu consigo fazer aquele percentual também, né, de comissão por intervalo, certo? Ou seja, eu consigo fazer um percentual de desconto e acréscimo, se o cara dá acréscimo, eu dou, né, um percentual X, e o cara, se ele der desconto, opa, ele deu descontinho ali, então eu vou atribuir um percentual menor ali, né, daquela comissão, certo? Muito bem. Pegando aqui daí a parte de parâmetros, né, e cadastros, daí nós temos, né, obviamente o cadastro ali dos representantes, né, onde vão ser, eu me cadastrei aqui, né, só para a gente ter uma noção aqui, né, do processo.
Então, aqui eu estabeleço, né, por exemplo, qual que é a comissão, né? A comissão padrão, certo? Então, aqui eu vou falar que o Murilo, né, ele vai receber tantos percentuais ali, tanto percentual, né, de comissão sobre, né, qualquer processo ali, enfim, que controle, né, a comissão, seja faturamento, seja financeiro. O mínimo, né, e o máximo dele, né, ou seja, eu estabeleço, né, o mínimo de comissão e o máximo de comissão, ou seja, se eu colocar um percentual máximo que passe dessa faixa que eu estabeleci, o sistema vai, né, gritar, vai falar, opa, ó, você estabeleceu um percentual maior, que tal, enfim, não vai deixar você executar. Igual para o mínimo, tá? Então, tipo, se eu coloco um mínimo ali, coloquei 2%, 2% de mínimo, né? Seja, enfim, se eu colocar 1% no processo, o sistema não vai deixar também, porque o mínimo dele, né, é 2, né? Ou seja, né, passei ali, não consigo fazer o processo. Sobre a venda, né, enfim, né, só para mostrar para vocês, né, o conceito, eu faço aquela mescla, né, de informações, seja ela pelo faturamento ou seja ela pelos títulos, né? Então, por isso que o parâmetro, né, sempre quando for, né, fazer a tratativa, né, muito bem estruturada, né, se é pelo faturamento, vai ser pelo faturamento, se for pelo financeiro, vai ser pelo financeiro, se for mesclada, né, faço a parametrização também, né? Então, é aqui que eu faço, né, a delimitação, né, dos percentuais e, obviamente, né, eu consigo atribuir também para filiais, né? Por exemplo, se alguma filial é diferente, né, enfim, o processo eu consigo tratar também pelo processo, né? E impostos, tá, gente? Isso aqui é muito importante também, porque, né? Lá dentro dos relatórios da comissão, quando você apura, né, a comissão, o sistema, eu consigo tirar um relatório já fazendo o deságio ali, né, do IR, né, no caso aqui, por exemplo, que daí eu já demonstro o relatório do quanto o cara tem que fazer a nota para mim, certo? Já fazendo a retenção ali do IR, fazendo o líquido, né, que eu vou pagar ali para ele conforme o imposto, tá? Então, isso daqui, né, eu tenho que ter um imposto dentro do representante e tenho que ter uma regra fiscal, certo? De IR para esse cara aqui, né, para o sistema interpretar e fazer o cálculo ali correto, né, daquele movimento ali na apuração, certo? Muito bem. E daí, né, dentro ali dos cadastros, não, eu tenho o processo de metas, né, que foi igual também a Carol comentou, né? Eu tenho aquela parametrização do simples, do máximo por faixa, certo? Então, também um breve relato aqui da tela, né, que eu faço a parametrização para o representante, faço uma validação dela, né? Por exemplo, para esse ano, né, eu vou tratar por faixas, né? Esse daqui só uma parametrização da faixa que eu fiz, né? E daí eu estabeleço quais são as faixas e os percentuais que eu pago, né? Para cada da meta, né? Se o cara atingiu, obviamente ele vai ter a comissão dele, né? Se ele bateu aquela meta, ele vai dar aquele plus ali, né? No valor dele, né? Então isso daqui é sempre para o cara, né? Se ele bater, ele ganhar mais, né? Ter uma remuneração um pouco maior ali do que teria, né? Se fosse só a comissão. Belezinha, então esse é o processo, né, de formas aqui. E quando eu trabalho com metas acumulativas, igual também a Carol comentou, eu estabeleço, né, um valor que eu pago, né, eu tenho essa possibilidade de falar assim, se o representante ele atingiu tanto, né, por exemplo, no mês, para pagamento, tá? Pagamento do representante, ou seja, apurei, deu 7.000 reais lá que eu deveria pagar para ele, porém eu estabeleço uma meta, tipo, um valor máximo que eu pago naquele mês, certo? 5.000. Então, ou seja, o sistema ele vai jogar aqueles outros 2.000, né, para o mês subsequente, se ele bater a meta, obviamente. Então, bateu a meta, opa, tem aqueles 2.000 do mês passado, daí complementa, certo? Obviamente, sempre dentro do limite máximo de pagamento. E também um percentual. E daí os processos, né, aqui que também a Carol comentou ali, né, na introdução, que eu consigo fazer conforme aquele processo, assim, por exemplo, eu faço uma meta, eu coloco, por exemplo, o cara tem que vender, um exemplo, né, 50.000 no ano. Dentro desses 50.000, eu tenho aqui dentro dessas programações aqui, né, um processo que eu consigo fazer a curva sazonal, né? Ou seja, no mês 1, o cara tem que bater 2% daqueles 50.000, certo? No mês de janeiro. No mês de fevereiro, 2,5. Depois 3, 3,5. Tá? Enfim, você vai aumentando, né? Conforme, né? Daí o ano fica mais aquecido, ali na metade do ano já está mais quente, então aquela curva é maior e depois vai declinando, né? Enfim, tem essa possibilidade também de parametrização, certo? Conforme
esse processo de meta, certo? Depois aqui, né, tem mais algumas variáveis que eu posso aplicar, né, porque quando eu tenho o representante, eu posso fazer uma formulação, certo? Então, eu posso cadastrar fórmulas, né, enfim, na base, né, de cálculo daquele representante, certo? Muito bem. Pegando agora, né, o processo, eu fiz já, tá, gente, assim, para não também tornar muito extensa, né, nossa reunião aqui, eu já deixei processos já prontos, né, conforme a explicação, assim, né, para vocês entenderem como é que é o controle, se eu faço de meta, enfim, né, se eu tenho lá aquele desconto, né, enfim, se o cara deu um percentual ali, né, de desconto maior, né, da faixa dele ali, enfim, o sistema dá aquela aplicação ali, né, do percentual da comissão, certo? Então, vamos lá. Essa tela aqui, né, que é a da apuração já, ou seja, eu já fiz quais cenários aqui, certo? Dentro aqui do processo, eu tenho, né, o processo a comissão, que o processo ele joga para esta tela que eu tô nesse momento, certo? E eu tenho um recálculo, né, ali da minha comissão, ou seja, né, digamos que é o seguinte, eu alterei algum parâmetro dentro do sistema, certo? Realoquei alguma coisa, se for por faturamento, um exemplo, tá? Faturei e eu esqueci de marcar dentro do tipo de movimento que aquele movimento controlava a comissão. Não tem problema. Quando você recalcula, né, e depois de ter parametrizado ali, né, o movimento, você consegue fazer o recálculo, o sistema enxerga aquele movimento e daí ele vai fazer, né, a aplicação, né? Ele vai fazer daí, né, na verdade, a aplicação da comissão para aquele representante, porque, digamos, né, putz, ó, o Murilo ele vendeu, né, fez um faturamento lá para o cliente e não está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo, então o que que aconteceu? Muito provavelmente pode ser o parâmetro ali que não deu certo, né, que faltou alguma coisa, né? Ou também, né, pode ser que não foi atribuída alguma comissão, né, foi zerado, né, enfim, alguma coisa do gênero. Se você não estabeleceu aquele mínimo, né, por exemplo, e alguém zerou a comissão do cara, né, ele é zerado. E também, né, outra coisa, né, uma coisa vai puxando a outra ali, né. Se eu não enxergo comissões zeradas, eu não vou conseguir ver, né, a comissão do Murilo aqui na tela por conta do parâmetro que eu tratei, né, que eu não enxergo comissões zeradas, né? Aquela regra, né? Por exemplo, eu não quero ver poluído, né? Porque às vezes você fatura para a própria empresa, né? E não vai ter, e daí, quando eu apuro, aparece um monte de comissão zerada, enfim, tudo isso é parâmetro, tá, gente? Então, isso pode influenciar, certo, no processo. Muito bem. Quando eu faço o processo, no caso aqui, ó, por exemplo, eu já fiz a apuração. Eu só vou eliminar aqui, ó, brevemente, para mostrar para vocês aqui o processo do processar, né, a comissão, que é o fechamento dela, onde a Carol comentou ali, né, logo mais cedo ali, que eu consigo fazer o quê? Nessa tela, certo, gente? Eu consigo fazer a alteração do representante, certo? Então, putz, nessa venda aqui desse documento, enfim, dessa nota, etc., não era o Murilo. Era outro representante, então eu consigo fazer aqui, certo? A alteração desse processo, tá? Quando eu faço a atribuição desse alterar, tá, gente? O sistema, ele executa alteração em todos os documentos, tá? Ou seja, se for do pedido, se for tal, então, enfim, ele vai fazendo todo esse retrocesso de informação para que fique tudo atualizado, né? Conforme, né, o que eu alterei, certo? Aqui eu consigo fazer o controle, obviamente, tá, gente? Por parâmetro, né? Também, né? Então eu parametrizo que é possível fazer isso. O cara consegue fazer a alteração aqui, consegue fazer a alteração em massa, caso seja, por exemplo, putz, tudo isso aqui do Murilo não é 2%, vai ser 1,5%. Então eu consigo atribuir, tá? Um percentual novo em massa, certo? Às vezes não é em loco, né? Enfim. E gravo, né, essas alterações. Então o sistema ele já me dá, né, essa possibilidade ali, né, de informação ali que eu consigo fazer essa manipulação de dados, né? Faço a conferência aqui, né, e tal, tá tudo certo, confirmo aqui, né, nos melhores do mundo, tá tudo ok. Quando eu faço isso, né, ele vem para essa segunda tela aqui, que é o da comissão apurada, certo? Então daí eu faço os parâmetros aqui, né, para filtrar e eu pesquiso, né? Quando eu pesquiso aqui, tá, gente? No caso aqui, no meu, né? Eu parametrizei essa filial aqui para ser pelo financeiro, certo? Então, por isso que aparece adiantamento aqui, né? Enfim, aparece essas informações, né? Então, o que que acontece aqui, ó?
Se vocês repararem, eu tenho um valor de diferença, certo? Eu fiz esse cenário justamente para vocês entenderem, né, aquela meta, porque eu, na verdade, aqui atingi o percentual, né, a minha base, né, minha base aqui de cálculo X, e por eu ter atingido esse processo, obviamente eu estou fazendo o quê? Eu tenho minha comissão de tanto, mais a minha meta de tanto que eu bati, certo? E daí tá aqui, ó, o meu valor que eu vou receber de comissão, certo? Então, aqui ele já está dando todo o cenário, né, que está calculado ali para eu receber, certo? Obviamente, né, antes de fazer o pagamento ou qualquer coisa do gênero, igual também a Carol comentou ali, né, anteriormente, eu consigo tirar um relatório, certo, gente? Das comissões, né, desse representante aqui, né? Então, eu extraio a informação, né, enfim, do Murilo ali, posso, né, colocar, enfim, ver geral, né, obviamente, né, quem vai fazer o controle ali, mas se eu for entregar para o representante, né, para ele analisar e etc., quando eu extraio os dados, o sistema ele imprime esse relatório aqui, certo? E ele já dá aqui, ó, pode ver o valor, né, da diferença aqui, né, da minha comissão, que é a meta que eu bati. E podem ver aqui, ó, que conforme eu expliquei lá no nosso cadastro, ele já está me dando, né, o valor aqui, ó, de IR, certo? Ele já está me dando por conta do que eu parametrizei de regra e o que eu coloquei lá dentro do meu, né, cadastro de representante. E até se vocês forem ver, ó, os R$ 18 aqui, ele aparece na tela, né? Falando aqui, ó, que eu tenho R$ 18 de retenção ali, né? Tá subtraindo ali por conta do parâmetro aqui, certo? Então, esse relatório aqui, né, ajuda bastante, né, para enfim, para o representante analisar, ele vai verificar, né? Enfim, tem todo esse cenário, certo, gente? Outro também bem bacaninha é o relatório de conferência, certo? Que daí, nesse caso aqui, é um relatório que eu consigo visualizar, por exemplo, o pagamento, certo? Esse é mais é bacana para quem controla pelo financeiro, tá? Porque eu consigo visualizar quando foi pago, né? Ó, pode ver que eu tenho dois cenários aqui, eu deixei, né, só para a gente dar uma sapiada aqui, que é data do pagamento, certo? Valor recebido, né? Que já foi recebido esse valor aqui a base e tal, enfim, já me dando todo o cenário desse movimento aqui que foi pago, certo? E outro cenário aqui que está pendente, né? Porque justamente isso aqui, né? Quando você trabalha pelo método de financeiro, quem acaba sendo, enfim, né? Na teoria, né? O representante é para correr atrás, né? Falar assim, ô fulano, pô, você não pagou lá, né? Enfim, né? Para ele fazer de certo modo, né? Uma cobrança ali sobre o cliente, né? Porque é o dele ali, né? Que ele deixou de receber aquele valor por conta, né? Do cara que não pagou o valor, né? E daí aqui uns resuminhos, né? Do que o representante tem para receber até 30 dias, 31 e 60, enfim, né? Tem uma visão mais né, geralzona aqui dos meses, né? Subsequente ali que ele tem para fazer o recebimento, certo? Outro cenário bacana que eu deixei aqui também já engatilhado aqui para a gente só dar uma sapiada foi exatamente aquele cenário ali do das faixas, né, de desconto ou acréscimo, certo? Então, por exemplo, igual a Carol comentou ali, se você estabelece, né, dentro do pedido, enfim, né, o representante ali, ele colocou um valor de desconto maior do que ele podia, né, aplicar. Vejam só, gente, que aqui eu deixei o cenário bem certinho aqui do seguinte, ó. Ele fez, né, com a venda. Esse daqui já é pelo faturamento, tá, gente? Até já tá aqui, né, a origem faturamento, né? Então, não precisa ficar, por onde que é? É pelo faturamento aqui é a origem, certo? Então, aqui, no caso, fez uma venda normal, e tudo bonitinho, bacana. E aqui, ó, podem ver que o sistema apurou 1%. Mas é por quê? Por que que ele fez 1%? É porque ele pegou e alocou um desconto nessa venda que, né, passava a margem, né? Então, estava dentro da margem X ali, então ele recebeu 1%, porque foi aquilo atribuído, né, naquele processo ali que ele vendeu, certo? Então, ele foi penalizado, né? Foi uma penalidade ali, na verdade, né? Penalidade, mas enfim, foi um processo ali que foi relacionado por conta disso, tá, gente? Então, quando eu faço, né, esse processo aqui, fica, né, distribuído dessa maneira, né, pelo faturamento ali, né, que daí eu tenho deságio, etc, né?
E quando nós fazemos esse processo aqui, tá, gente? Tipo, de fazer o financeiro, certo? Já fazer a programação ali pro pagar, né? Enfim, aqui nós temos também duas rotinas, né? Eu posso gerar uma previsão, né? Que é daí fazendo a geração do financeiro, previsionando lá no meu contas a pagar, certo? Não é propriamente dito o título, né? Por que eu poderia fazer dessa maneira? Porque o representante ele pode mandar uma nota fiscal, né? Ali, né? Para vocês darem entrada, e nessa entrada eu consigo fazer o quê? Matar, né, esse processo ali de previsão, certo? Então eu mato aquele processo ali conforme o que eu gerei, né, aqui na apuração. E obviamente também, né, você pode fazer o contrário, né? Eu posso gerar direto financeiro, né? Fica lá geradinho, bonitinho. E quando eu der a entrada da nota, eu não preciso necessariamente gerar o financeiro na entrada, né? Só dar a entrada da nota ali para computar, né? Enfim, a escrituração da nota, né? Enfim, e o financeiro é gerado pela nota, certo? Então eu posso, né, trabalhar com essas duas maneiras, né, de serviço, né? Então eu posso gerar uma previsão ou eu posso gerar propriamente dito financeiro, certo? Isso é tudo parametrizações, tá, gente? Então, assim, né, num breve explicação de como o sistema trata, tá, gente? Então, financeiro, né? Tem o pedido, o pedido de venda lá, eu faço antecipações dele, ele vai gerar já um movimento, né? Para comissão, certo? Obviamente, se recebeu aquele adiantamento, certo? Quando eu faço o movimento financeiro e pelo faturamento, faturei, o sistema já gera, né, o evento que é aqui, né, para apuração, certo? Então ele vai fazendo, né, todas essas movimentações, né, conforme a parametrização. E se, obviamente, fizer a mescla, né, que é faturamento e financeiro, o sistema ele pega, né? Se eu vendi R$ 1.000 lá, né? 50% é faturamento, 50% é financeiro, 50% desses 1.000 é 500, vai jogar para apuração já, né? Pelo faturamento. E os outros 500, conforme, né? Se eu parcelei, né? Um exemplo, aqueles R$ 500, conforme o recebimento desse valor, eu vou recebendo também a comissão sobre aqueles outros quinhentão ali que ficou, né? Pelo recebimento, certo, gente? Então, né, em miúdos, assim, né, todas essas explicações aqui que a Carol ali introduziu e que eu demonstrei aqui, basicamente, tá, gente, é esse cenário aqui que nós temos de comissão dentro do sistema, ok? É boa lá. E se alguém tiver algum questionamento, dá uma olhadinha aqui. Caso alguém tenha algum questionamento, aguardamos no chat daí. Aí, gente. Beleza. Marcelão ali perguntou, né, como é que funciona, né, a relação da tabela de preço com as comissões. Marcelão, na verdade é assim, ó, a tabela de preço, né, por exemplo, se eu tenho ela formatada lá, né, enfim, um preço X, o bacana quando você trabalha com essa funcionalidade é o seguinte, né, se o cara, ele atribuir, né, um desconto, né, por exemplo, pegando aquele processo ali de margem, né, por exemplo, se o cara ele atribui, eu tenho meu preço de tabela e faço o meu desconto, né? Enfim, o sistema também já trabalha bacana naquele conceito ali de falar assim, o cara atribuiu ali um desconto maior que a minha tabela, né? Enfim, e eu tenho o controle igual eu demonstrei ali, né? Que ele faria daí o deságio, né? Daquele valor ali, né? Porque eu tenho o valor tabelado. Opa, o cara não seguiu aquele valor ali, né? Enfim, né? Deu um desconto maior, eu tenho daí como fazer esse controle, certo? Show de bola. Ali, ó, deixa eu até como ver aqui, ó. O data ali tá ali na sequência. Ela falou, né, caso, assim, ó, né, pessoal, se você faz um lançamento errôneo, né, por exemplo, putz, deveria ter o representante ali no caso, né, igual eu comentei
anteriormente. Obviamente vai gerar zerado, alguma coisa assim do gênero, certo? Aquele movimento. Porém, lá na apuração ou ali no processo, eu consigo fazer o quê? Modificar o representante daquele lançamento, certo? E no caso ali, Thalita, até se gerou, por exemplo, sem percentual, sem base, né? Obviamente você consegue fazer daí a edição naquela tela ali de apuração, certo? Então você consegue fazer a alteração do representante, colocar para o representante certo, né? Quando você diagnosticou, né, analisou, verificou, o representante falou assim, né, um exemplo, né, você deu o relatório para ele lá e ele, como tem o controle dele também, ele falou assim, pô, tá faltando lá a nota 500, por exemplo, né? Opa, eu vou lá na nota 500, vejo, opa, tá tudo certo aqui. Lá na comissão eu procuro aquele movimento ali, certo? Lá eu consigo fazer a edição daí, né? Alterar o representante, certo? Daí eu consigo fazer esse movimento. Aqui da fórmula, esse daqui, na verdade, ó, que perguntaram aqui da Guerre, foi o Ivolino ali, ó. Na Guerre, a base, né, de cálculo é o valor do produto. Tem como fazer sim, mas daí é por fórmula, tá, Evolino? Daí você faz uma fórmula para o representante que daí ele vai pegar como um todo da tua nota, tá? Daí a formulação, como fórmula de imposto, certo? Quando você introduz ali, né, tipo quantidade vezes o valor, enfim, vai dar o X. Ah, mas eu quero o valor total ali da nota. Então eu introduzo, né, qual que é o volume ali, porque às vezes pode ser imposto, alguma coisa do gênero, então eu agrego, né? Aquele valor eu faço a formulação, certo? Beleza, Marcelão, ali você falou, né? Fixa sim, fixa, com certeza fixa. Só que daí, assim, o que que acontece, tá? Tem empresas que trabalham assim. Eu vou citar um exemplo que até assim, né? Nós temos dentro do Delsoft também um processo que eu aplico se o cara ele introduz um percentual de desconto, enfim, eu posso atribuir tipo, mais um cálculo ali em cima daquela comissão, certo? Então, digamos assim, ó, eu tenho a tabela de preço, é R$ 100, certo? R$ 100, bonitinho. Porém, o representante, ele pode fazer o quê? Aplicar um desconto ali, certo? A não ser que eu trave essa funcionalidade, certo? Se eu travo a funcionalidade, o que que acontece na prática? O cara vai vender R$ 100, né? Quantidade de vezes ali, vendeu R$ 1.000, eu vou fazer a atribuição ali da base de cálculo dele sobre aquele valor, correto? Então, tipo, tudo depende, de como você trata ali teu comercial, tá? Então, por exemplo, o representante, ele tá engessado, não consegue fazer alteração de valor, né? Obviamente. E daí, né, ele atribui o desconto. Ou, né, obviamente, um acréscimo também, né? Dependendo ali, né? O cara pode colocar um valor a maior, né? Então, eu posso fazer essa atribuição, né? Então, lá na minha comissão, se o cara introduziu valor de tabela, legal, colocou um desconto, eu consigo fazer o trabalho para aquela faixa, tá? Então, daí você trabalha na parametrização. Depende de como você quer, né? Também, né, Marcelão, ali, né? Tipo, fazer, né, o teu processo, né? Levar em consideração, né, a informação eu quero fazer o controle de faixa, se o cara atribuiu tal, eu quero aplicar tal percentual, se o cara fez tal, então, enfim, eu vou trabalhando com essas funcionalidades de parâmetros, certo? Em caso de opção ser. Essa pergunta até aqui, ó, Simone, do acréscimo ali é bacana fazer o seguinte. Quando eu trabalho com essas informações de acréscimo, o legal é trabalhar com a fórmula, né? Mesmo que seja ali como é que posso explicar? Enfim, o sistema, né, já tem a base ali consolidada, mas eu faço uma formulação e quando eu trabalho com essa fórmula, ele lá no relatório ele apresenta exatamente essa margem. Então ele dá lá, assim, por exemplo, né, o acréscimo, certo? Apresenta lá assim, ó, o acréscimo que teve ali foi X. Então,
ele já aponta ali no relatório esses dados aqui, tá? Então tem como demonstrar, igual ali o da meta, tá? O da metinha lá, que aparece aquele valorzinho lá, ele também consegue, eu consigo demonstrar para ele que eu tô dando aquele acréscimo, ou eu tô dando aquele deságio também, né? De pagamento ali sobre aquela comissão, tá? Conforme também, né? O cara negociou, né? Enfim. Muito bem. Esse daqui, ó, Marcelão, também, né? Como eu faria para delimitar, né, o preço mínimo, né, para ele não vender ali, né, abaixo do permitido. Como você trabalha ali com tabela, isso daí é mais fácil, né? Então, se você na tua isso daí eu já trabalharia do seguinte, né? Na minha sequência, né, de aprovação do pedido. Ou seja, se o cara ele ultrapassa aquele valor que eu delimito para ele, é igual aquele cenário assim, ó, puta, ó, eu cheguei até um limite. Depois daqui vai ter que passar por uma aprovação ali do meu gestor, né? Enfim, então eu introduzo, né, informações dentro do meu pedido que ele me ajude, né, a tratar esse tipo de situação, né? Porque se o cara ele coloca uma margem ali menor, né, eu aplico e cai para eu, né, visualizar para eu chego pro cara, pô, você está atribuindo ali um valor muito baixo, cara. A gente tem uma margem e tal, então não dá, né? Nesse caso. Mas daí se o representante falar, mas pô, Marcelo, cara, isso daí, se a gente colocar ali, a gente vai vender mais, então, enfim, né, tudo vai em negócios, né? Então, daí o cara explica, né, por que tá fazendo aquilo, né? Aquele joguinho ali de informações, né? Esse na prática, assim, daria para mostrar, sim. Daí eu acredito que até, assim, né, até ali, né, Thalita, por exemplo, é, abrir, assim, né, por exemplo, uma demanda ali para nós, porque daí é bacana a gente entender também o teu ali e a gente mostrar, certo? Dá para mostrar com certeza, né? Daí a gente precisa de um tempinho ali para a gente visualizar, né, esse cenário aqui, né? Tipo, te mostrar ali, beleza? Mas dá para te mostrar na prática, sim, com certeza. Na verdade, até ali, Simone, isso você cria a regra, tá, na tua pergunta ali, né? Que no caso da comissão vinculada, né, ao produto, certo? Como que você indica isso, né? Daí o que que acontece? Lá né, naquela regra, você vincula o representante nela, certo? Então ali eu faço a informação dele, tá? Então, tipo, ali eu atribuo assim, faço uma regra. Ah, para o produto X, né? Para esse produto. O Murilo, né? Daí eu vinculo o Murilo nessa regra, a comissão dele vai ser 5%. Então lá eu faço esse cenário, ok? Lá nas minhas parametrizações para aquele produto. Não, daí aqui assim, ó, Daniele, quando você esquece de colocar o percentual lá, por exemplo, ó, isso que é bacana também, às vezes, de atribuir um percentual mínimo e máximo, certo? Porque se você esquece, né, mesmo que for 0,5 lá, um exemplo, tá, gente? 0,05, se você deixou zero lá, o sistema vai gritar, certo? Vai falar assim, opa, ó, gente, pô, você esqueceu ali de colocar, né? Isso é um exemplo, tá? Só assim, né, tipo, evitar, né, lá na frente, né, algum erro, alguma coisa assim. Então, esse é um cenário, né? Mas, obviamente, né, Daniela, ali, se você esqueceu de colocar o percentual lá naquela telinha, até o que a Carol ali comentou, né, que você tem essa flexibilidade, tipo, essa opção ali, né, tipo, é bem flexível para você fazer alteração. Lá na apuração você consegue introduzir o percentual no, na comissão, tá? Então, lá naquela telinha você consegue fazer isso, sem problema nenhum, ok? Se ele vender por 90, 2% de comissão, se ele vender por 100, 3% de comissão. Se ele... Perfeito, ó, esse cenário ali, ó, Marcelo, que você colocou, ó, se ele vender por 90, né, 2% de comissão, se ele vender por 100, é que daí depende da tua, é que se você delimita valor, por exemplo, assim, deixa eu lembrar só se lá na tabela não tem.
Na verdade, cara, que assim, tipo, se eu tenho um produto, eu posso estabelecer um valor. Por exemplo, ó, digamos assim, é... vamos lá, vamos ver aqui. Se o produto eu vendo por 90 e lá na tabela, né, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Minha tabela de preço, o produto, ele é, digamos assim, R$ 85, certo? Vamos lá, R$ 85. Maravilha. Se o representante colocar R$ 90, tá? Ó, vamos lá, R$ 90. Automaticamente o sistema vai fazer o quê? Eu tenho o valor de tabela, certo? E eu estou vendendo a 90. Automaticamente o valor ali, né? Que você deu de agregado, certo? Então ele vai jogar um acréscimo, certo? E o contrário também. Exemplo, é R$ 85, o cara bateu o valor, ele bateu, né? Colocou o valor de R$ 80. O sistema já vai fazer automaticamente, né, o deságio, certo? Então ele já vai te descontar. Então, isso você pode trabalhar sem problema nenhum também, naquelas variáveis lá, por exemplo, o cara deu, enfim, né, algum percentual, né, enfim, de deságio, né? Obviamente, daí você tem que só fazer não tem valor, né, assim, né, tipo, exato, né? Então, porque é muito variável, né? Então, se eu tenho a tabela, se o cara vendeu para cima da tabela, legal, né? Pode vender a rodo, né? Não preciso nem saber. Eu só falo assim, né, para nível de saber, né, que o cara tá vendendo. Se vendeu para baixo, cai para eu aprovar. Agora, enfim, mas assim, eu estabeleço, né, esses acréscimos, né, deságio e acréscimo. Então, tem o valor de tabela, se vendeu a menor, eu pago tanto, se vendeu a maior, eu pago tanto. Então, é bacana de trabalhar isso em nível de tabela, tá? Ah, bacana, Daniel. Eu não lembro ali direito, né? Tem que dar uma sapiada ali se ele tem a ordenação, né? Se não tem ordenação, obviamente é uma melhoria bacana, porque eu ordeno, né, ali pelos nomes do cliente para cada representante, obviamente, né? Do Murilo ordenou, do João ordenou, enfim, daí eu tenho essa tratativa, certo? Esse teu caso aqui, ô Thalita, tem que ver se a tua comissão ele aparece, tá? Zerado. Tem que ver o parâmetro, tá? Se ele não tiver para aparecer as comissões zeradas, eu não sei se ali ele está aparecendo, né, no caso, daí teria que analisar, né, enfim, mas tem que ver essa demanda, tá? Tipo, enfim, analisar se o parâmetro tá, ele tem que aparecer lá zerado e daí ele teria que estar assumindo, tá? A tua alteração. Ou caso você esteja esquecendo se tá aparecendo, né, você tá alterando, só tem que ver lá se você tá gravando, né? Porque tem o gravar lá, né? Tem um gravar alterações lá na grid, tá? Sim, condicionalidades. Exatamente, Simone. De bola. Show de bola, Thalita. Maravilha. Dá uma olhadinha lá mesmo, daí, né? Apareceu, faz alteração e daí grava lá o movimento, beleza?
Ah, mas é para ser apurado, tá, Daniele? Porque na verdade, quando você tem um contas a pagar lá e você tem o teu contas a receber que gerou, né, aquele fato, né, tem o fato gerado lá, né, o fato gerador ali. Quando você faz um encontro de contas, é como você estivesse baixando aquele contas a receber, ou seja, peguei o contas a pagar, joguei contas a pagar, pá, fiz um encontro de contas, baixei. Então ele tem que fazer o cálculo, tá? Se não estiver fazendo, pode abrir um chamado ali. Ah, não. Então é algum erro ali no processo, tá, Dani? Pode passar um chamado ali que é com certeza algum mau funcionamento, tá? Porque ele tem que fazer. É isso aí. É porque, na verdade, não tem, nem tem o que argumentar, tá? Tem comissão ali naquele título, gerou bonitinho, baixei, é movimento baixado. É como se tivesse recebido, tá? Bola. Tiverem mais alguma dúvida aí, gente, só abrir, senão nós encerramos por aqui, certo? E se tiver qualquer demanda, qualquer informação daí, né, pode chamar a Thalita ali que ela já dá uma ajeitada para nós aí, né? Show de bola, minha gente, show de bola. Então é isso aí, né? Carolzitos, pessoal, muito obrigado aí Obrigada, pela, pessoal. pela presença, ilustre presença aí. Agradecemos a participação de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado aí e vamos que vamos. Tchau, tchau.